Vamos lá, tifoso bianconero, bem tornati, bem tornado ao finestra bianconera, como dizem alguns torcedores, alguns amigos, alguns conhecidos, Bayern de Monza 2, Juventus 0. Eu falo antes de mais nada em nome do fã-clube oficial da Juventus, JFC São Paulo do Brasil, e hoje a gente perdemos em casa para o poderoso Monza do treinador Paladino, que eu disse várias vezes, há muito tempo eu tenho falado que o Paladino tem uma proposta de jogo, com o que ele tem em mãos, o time do Monza é muito fraco, mas com o que ele tem em mãos, existe uma identidade no jogo de futebol proposto pelo Monza. Os jogadores sabem em que parte do campo tem que se posicionar, sabem, aqueles que estão sem a bola, aonde se posicionar para receber a bola de quem a possui, enfim, sabem o que fazer em campo, e a Juventus não. Mas eu já chego lá. E a gente tem um ditado que diz o seguinte na Itália: o buongiorno si vede della mattina, o bom dia você já vê de manhã. Se uma pessoa olha para você e dá um bom dia animado, você fala, pô, o dia vai ser bom. E se o cara te dá um bom dia meio azedo, o dia não vai ser bom, né? O dia tá ruim para ele. E quando eu vi a escalação, inadmissível você começar com o Dexílio e com um jogador no ataque, uma punta, uma referência só no ataque, jogando em casa contra o Monza, precisando vencer. Precisando vencer pelo seguinte: o campeonato, como dizem os napolitanos, diziam, né? Para mim é um campeonato falsado, é um campeonato que não tem mais. A gente briga pelo quê? Briga para se manter na primeira divisão, briga por uma vaga na Champions, só para cumprir tabela, porque atenção, como dizia o velho Gianni Agnelli, eu falei de juventinidade aqui no último vídeo, a Juventus é um caso de amor que você vai, assim como na vida, ter os momentos de felicidade e de tristeza. E nós estamos num momento de muita, mas muita tristeza, o meu coração dói. Ó, não sei se está para escutar. Tá lá meu irmão, minha mãe conversando com a minha prima, cuja a filha de 13 anos, a menina é juventina fanática, e pela primeira vez, nos últimos 2, 3 anos, ela tá vendo a Juventus nessa situação, né? E aí já perguntaram como que o Mário tá, né? Minha mãe falou daquele jeito, porque realmente a gente está desanimado. E como dizia o Agnelli, é nos momentos bons e momentos ruins. Eu estou falando isso, ô tifoso, caro torcedor, porque amanhã sai a explicação que vão dar no julgamento da sentença. Por que que deram 15 pontos, menos 15 pontos? Mas não se esqueçam que tem aí um julgamento daqui a 20 dias, acho, 15 dias, para falar da manobra dos salários. Que quando você tem a questão da plusvalência, nunca a gente imaginar uma punição de 15 pontos. Imaginava-se uma multa, e olhe lá, e deram 15 pontos, tiraram 15 pontos. O que será na questão do julgamento dos salários? Que também deveria, aí sim, ter uma multa mais pesada, e talvez uns 5, 6 pontos no próximo campeonato, não nesse. Mas eles querem mandar a gente para a segunda divisão, porque atenção, não existe no regulamento, no artigo lá, algo que a Juventus fez que mande ela direto na Série B. Só se ela usasse o dinheiro da plusvalência para inscrever o time no campeonato. Isso não foi feito. Mas eles vão fazer de tudo para a gente ir na segunda divisão. Por exemplo, de repente eles já tiraram 15, eles podem tirar mais uns 25 pontos no próximo julgamento que vai ter da questão da manobra de salários, que é uma coisa que foi combinada com todos os times, com seus jogadores, com a cobertura da Federação Italiana na época da pandemia. Ou seja, não estão procurando pelo em ovo. Vamos supor aqui que tirem mais 25 pontos da gente, e aí a gente vai lá para a lanterna do campeonato, ou a gente fica, imagina o seguinte, a gente fica um ponto acima da zona de rebaixamento, faltando 5 rodadas para acabar o italiano, e a gente, para escapar, sem depender de ninguém, precisa ganhar os 5 jogos. Ó, acorda aqui. Se empatar, a gente cai para a segunda divisão. Quer dizer, eles vão fazer mais ou menos isso. Estou ilustrando uma situação hipotética que pode acontecer. Vão fazer de tudo para a gente ir na segunda. Eu já falei aqui, já dei minha opinião no último vídeo, qual é o meu posicionamento. A gente vai com a Juve até o inferno. Só que quando a gente voltar do inferno, a gente traz o capeta junto, viu?
vai trazer o capeta junto. E aí vai arder para os outros. Mas falando do jogo, que não me dá ânimo, né, do que eu vi, levantar cedo não é o problema, nunca será um problema ver a Juventus, mas você entrar com o De Chilio e aí no banco o Milik, e depois o Milik ainda, quando o Milik machucou, acabou o jogo, essa que é a verdade. Né? A Juventus que poderia ter tomado até 3 gols. Porque, como eu disse, o Paladino tem uma proposta de jogo, tem uma maneira de montar a equipe. O Bremer hoje também foi péssimo. E aí entra a questão psicológica. A Juventus deu uma resposta muito boa contra a Atalanta. Esse time, por natureza, contra adversários melhores, tecnicamente joga a bola. Foi assim com a Inter, foi assim com a Lazio. Com o Milan até que foi razoável, apesar de ter perdido. Tirando o desastre do Napoli, um time que jogou bem nas partidas grandes. Contra o próprio Paris Saint-Germain na Champions, se não fosse a covardia do Alegre, a gente teria empatado em Paris e teria feito mais bonito contra a mesma em Turim contra o Paris Saint-Germain. Então, é um time que joga bem contra os grandes e contra os pequenos vai mal. Demos 6 pontos para o Monza no campeonato, é histórico para eles, e devia ser o contrário, né? E agora a questão psicológica do time saber que foi punido, vai caindo a ficha, vai perdendo a motivação, porque o jogador não sabe se vai estar no que vem na Série A, não sabe. E mesmo que fique na Série A, tipo, vou fazer o quê? Não vamos para a Champions, não vamos. Para que tem que ganhar o jogo, né? Isso cabe ao treinador. Só que o treinador já está perdido na parte tática, o que dirá do psicológico. Hoje também achei a parte física ridícula, o time cansou muito fácil, correu e cansou rápido, mas independente disso, o motivacional é obrigação do treinador. E o treinador não tem essa grinta, como a gente fala na Itália. No caso, o Alegre não tem isso. Por isso que eu fiquei feliz quando ele vibrou naquele gol, aquele terceiro gol domingo contra a Atalanta. E hoje foi reflexo do treinador o time. Apático, abatido. E eu até entendo que os jogadores que estão lá em campo ficam nessa interrogação. A gente está jogando para quê? Para se manter na primeira? Para ficar em quinto? Para cumprir tabela? Qual é o incentivo? A parte que você veste a camisa de um grande clube, você entra sem saber direito o porquê daquilo, porque a pancada foi grande aí da questão dos 15 pontos que tiraram da Juve. Mas isso está errado, isso não... É obrigação do treinador fazer o time jogar bola, independente, até porque, como ele mesmo disse, assim que saiu a punição, temos que fazer o maior número de pontos possíveis, porque se não devolverem e não devem devolver, a gente pelo menos fica longe de uma zona de rebaixamento. A gente não sabe o que vai vir aí, repito, na questão do julgamento sobre a adulteração dos salários que eram divulgados, era combinado uma coisa com o jogador e divulgado outra coisa, enfim, que outros clubes também fizeram. A pandemia foi para todo mundo teve que se virar do jeito que deu. E repito, a própria Federação Italiana reuniu os clubes na época, em 2020, e falou, olha, para cada clube, né? Claro que eu estou usando aqui uma linguagem, um sentido figurado, cada clube que resolva com seus atletas da maneira que vocês acharem melhor, né? Entrem no acordo da maneira que acharem melhor. E agora, essa situação toda, como eu disse, não tem como mandar a Juventus direto para a segunda divisão, não tem um artigo que puna a Juventus nesse sentido, mas tem sim como deixar a Juventus em situação muito complicada, que aí sim, nessa situação complicada, dentro de campo, é capaz de não conseguir a pontuação que lhe garante a permanência na Serie A. Que no fundo tem o dedo do Ceferin, não é só o dedo do Gravina, tem o Ceferin, presidente da UEFA, virou uma guerra pessoal contra o Agnelli, e aí eles querem mostrar para os torcedores do Juventus e para o mundo o legado do Agnelli. Eu faço sempre as críticas do Agnelli, sempre fiz, né? E tá aí o resultado, tá aí. Claro que é uma sacanagem o que a FIGT está fazendo, é uma sacanagem o que a UEFA vai fazer. A UEFA que não olha o fair play financeiro do City e nem do Paris Saint-Germain, mas vai olhar o nosso. Agora, um presidente que conhece a Juventus, que tem um sobrenome pesado que tem, né, dá um mole desses, com um time cotado na Bolsa de Valores, sabe que vão pegar um
uma lupa para ver se tem alguma coisa errada, que não é errada, mas como é a Juventus, e como fica em evidência por estar na Bolsa de Valores, se der para complicar, a gente arruma uma maneira de complicar a vida da Juventus. Muita ingenuidade do Agnelli, um cara que está aí, o visionário Agnelli. Antes de ter o canal, 5 anos atrás, quando ele mudou o distintivo, quando eu me questionava o que ele quer, o que ele está pretendendo, porque ele está tirando totalmente o foco do futebol, e aí foi se meter com o Superlega, foi querer criar uma liga para bater de frente com a UEFA, quer dizer, para bater de frente com o Ceferin, até com questões familiares que eles têm entre os dois. Tá aí o resultado, né? A perseguição à Juventus, né? Do visionário André Agnelli, né? Visionário. Parabéns. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como dizia aquele antigo jornalista esportivo. O fato do Agnelli dar motivo para procurarem pelo e ovo é uma coisa, o fato da federação querer caçar as bruxas e pegar a Juventus de bode expiatório é outra. Não duvidem deles começarem agora, a partir dessa punição, para o próximo ano, criar uma lei contra a plusvalência, que sempre foi feita. É capaz eles criam a lei, depois do caso Juventus, está aqui estabelecida uma lei, é proibido fazer plusvalência. Já que não tem no regulamento, vai passar a ter. E a Juventus, lógico, vai ser pega de exemplo aí para deixar o futebol italiano mais limpo, o futebol mundial. Mas tudo bem. Já passei períodos difíceis. Quando a gente tinha um time, por exemplo, o jogo de hoje, que dava náuseas você ver aquilo na nossa casa contra o Monza, de um time que não tem jogo, que você sabe que não vai, não tinha ânimo, não tinha vontade. Eu até dou um descontinho, porque os caras devem estar muito desanimados, né, com o que aconteceu aí nos bastidores. Mas o problema não é, às vezes, você não vencer ou você deixar de ser campeão. Peguei uma época que tinha lá um Roberto Baggio, o Taccone no gol, Stefano Taccone, que nós entrevistamos do fã-clube. Tinha o De Agostini, zagueiro titular da seleção da Itália na Copa 90, o meia Thomas Hasler, titular absoluto da Alemanha, campeão em 90, e Pierluigi Casiraghi no ataque, centroavante da Juventus nos anos 90, no início dos anos 90. E a Juventus não ia ser campeã, porque o Milan do Arrigo Sacchi, dos holandeses Gullit, Rijkaard, Van Basten, Baresi, Maldini, Donadoni era muito mais forte. Tinha o Napoli do Maradona era fora de série, era literalmente Maradona mais 10. A gente sabia que a Juventus ia lutar pelo terceiro, quarto lugar, mas e quando jogava com aquele Milan, aquela Juventus empatava, às vezes perdia, normal, o Milan era superior. Mas contra times pequenos, o time do Casiraghi, do Baggio, ganhava. Se aquela Juventus jogasse com um time proporcionalmente com a força do Monza hoje, ganhava. Não vai chegar entre os 3, não vai ser campeão, mas em Turim, ganhava. E aí, hoje eu vejo uma Juventus que não tem esses jogadores à altura, mas que não pode dar um vexame de perder 2 vezes para o Monza. Repito, o Palladino é um baita treinador, na minha opinião, mas ele não tem material humano. A gente em campo tem o Di Maria. O Chiesa, eu me recuso a acreditar que a gente precisava do Chiesa para ganhar, apesar que foi assim na Copa Itália, o Chiesa entrou e fez o gol da vitória, mas tem material humano para ganhar do Monza, como os outros clubes ganham. Por mais que o Palladino seja um bom treinador, e mas falta o quê? Falta o psicológico dos jogadores, falta quem coloque o psicológico dos jogadores entrar em campo, e claro, a parte tática. E aí recai no início do vídeo, quando eu vejo o Buongiorno, quando eu vejo de manhã, quando eu olho lá a escalação e vejo o De Chile desde o início, e o ataque com um jogador, não dá, ragazzi. O Allegri, tomara que não renove, saiu um boato que ele ia renovar, tudo boato, não tenho nenhuma informação. E vamos lá. Abatido, mas nunca com a cabeça baixa. Sempre força Juve fino alla fine, eu vou com a Juventus até aonde for. Vai para a segunda? Estarei lá na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Já estou preparado para o pior, porque vão fazer de tudo. Enfim, mas tudo bem. A gente desce para o inferno, mas a gente sobe com o capeta. E aí o capeta a gente entrega para todos vocês que estão cuspindo fogo na nossa amada senhora. Fino alla fine, dá um like no vídeo, força Juve sempre. E quem sabe a gente consiga, pelo menos nesse início de retorno, ter um chacoalhão ali. Quem sabe um grande ídolo
dê um chacoalhão ali para o time buscar pelo menos os pontos que possam compensar uma próxima punição que vai vir por aí. Sempre força Juve, fino alla fine. Hoje, vergonha.